Tá louco, mano. É verdade. Thanks Christ for the Bomb. Isso, É a minha faixa. É a faixa aí. título. Ele ficou desesperado aí, mano. Então vamos pôr o trechinho de Thank Christ for the Bomb. Vamos lá, então. Vou pôr no meio, né? So if you thank Christ for the bomb, in 1939 once again, there came the sound of marching men. Depois eu vou pôr um outro trechinho dela, que tem... Ela é bem dividida em duas partes. Então tem uma parte acústica e depois uma parte bem elétrica. Exatamente, ela tem essa parte que é mais, vamos dizer assim, mais folk, né? E depois ela vai para a parte hard rock da música, né? Inclusive com... não quero atrapalhar nada do Coca, mas eu acho que ela é dividida em 4, hein? A própria música em 4 partes? 4 partes. Então, beleza. Aí depois você fala aí, porque tem a parte também das bombas, da sonoridade das bombas, enfim. O título da música é Agradeço a Cristo pela bomba, né? Agradeço a Cristo pela bomba. Thanks Christ for the bombs. E a música, resumidamente, ela faz um relato das duas grandes guerras mundiais. E a primeira, que ele vai falar que começa ali em 1914, e depois a segunda, que começa em 1939, 1940. Né? E que a paz, aí tem uma crítica ácida, irônica, né? Que ele vai dizer que a paz só vai chegar com a detonação das duas bombas nucleares no Japão. Né? Porque a partir dali todas as nações ficaram com medo de fazer guerra. E por isso a paz impera. A paz impera por causa do medo de se fazer guerra, por causa da destruição nuclear, que representa a destruição do planeta como um todo. Né? E aí o título da música, que é Agradeço, então, a Cristo pela bomba. Né? Se chegamos à paz por esse caminho, então, ironicamente, devemos agradecer à bomba por termos a paz, e não pela, entre aspas, a religião em si. Né? É o medo da destruição nuclear que faz os homens terem paz, e não a questão da elevação espiritual. Né? Eu fiz um resumo, mas falando da letra, ela começa dizendo assim: em 1914 uma guerra começou, 1 milhão de soldados deram a mão. Não havia muitos aviões para dar apoio. Mão a mão era a maneira que eles lutavam. Jovens eram chamados para a causa, pelo rei, pelo país e pela cruz. Em sua ingenuidade, eles pensavam que era para a glória. Assim eles foram ensinados. E aqui tem uma referência, então, a como a juventude era manipulada para fazer a guerra dos velhos. Né? Os velhos entravam nas guerras, os políticos e tudo mais, e manipulavam os jovens para que eles lutassem as guerras deles. Né? É uma crítica direta que o Groundhog está fazendo. Em 1939, mais uma vez, então voltando à letra, em 1939, mais uma vez, veio o som de homens marchando, ocupando terras europeias, até as areias do norte da França. Mas, no último ano daquela guerra, 2 Big Bangs acertaram o placar. Big Bangs, ele está fazendo referência às duas bombas nucleares. E esses 2 Big Bangs foram contra o Japão, que se juntou à luta. O sol nascente não parecia tão brilhante. Desde aquele dia, este impasse. Todos estão com medo de destruir, então parece que pela paz podemos agradecer a bomba. Então eu agradeço a Cristo pela bomba. E ele repete mais 2 vezes. Então eu agradeço a Cristo pela bomba. Se chegamos à paz pela bomba, então eu agradeço a Cristo pela bomba. Fiquem à vontade aí. Essa é a música que eu escolhi analisar, que é uma crítica direta à questão das guerras, né? Um libelo antibélico, eu diria, do Groundhogs, e está inclusive como título desse álbum que o Sidney Souza considera conceitual. Né?
Sim, e a ideia do álbum aí, do título do álbum, veio do empresário da banda. Ele veio com essa ideia do Obrigado a Cristo pela Bomba e o Tony McPhee desenvolveu a ideia. Bom, com relação a que eu falei no começo, né, antes da análise do Coca, das 4 partes, eu vejo assim, a parte 1 é folk, a parte 2 tem um instrumental curtinho de jazz fusion ali, depois ele parte pro hard rock, que o Coca tinha comentado, e o final são as 2 bombas. Ele coloca o som das 2 bombas sendo detonadas, por isso que eu falei 4 partes. Então essa música é muito boa. Essa música é muito boa. É interessante que ela é um rock progressivo sem ser progressiva, né? Sim. Ela não tem a letra é direta. É interessante, a letra seria mais pro punk no futuro, mas o arranjo é de progressivo. Mas mano, essa música é bem interessante. Eu achei diferente o jeito que eles montaram o esquema dessa música. Tem 7 minutos e 7 minutos e 15. Música bem interessante, a letra é muito forte, ela é bem ampla. E ela é atual, né? Se for ver, né? A gente não mudou, porque as grandes nações têm o quê? Bombas para ameaçar o outro. Então, só tem a paz quando eu ameaço você que eu vou te atacar. Interessante a letra, muito boa mesmo, bem interessante. Um professor de história poderia usar ela numa aula de século XX perfeitamente, cara. Com certeza. A questão do medo, né? A letra coloca como o medo supera a nobreza das religiões, né? As pessoas não fazem guerra porque são nobres espiritualmente, elas não fazem guerra por medo de serem destruídas, entendeu? Essa é a crítica direta que o movimento hippie está fazendo, né, naquele momento. Sim. E sobre a enquete aqui, eu queria agradecer a Camila que deixou o joinha aí. Obrigado, hein, Camila. Eu tava na live, por isso que eu não tinha atendido. Aí a enquete, você já ouviu o Groundhogs? Malandro. 50% sim, 50% não, tá dividido aí. Meio a meio. Metade ouviu, metade não ouviu. Então, mas essa enquete eu não tô vendo ela, não tá aparecendo pra mim, mano. Agora apareceu. Você que não tá vendo, né? Não, agora apareceu, antes não tava Com aparecendo. relação ainda à faixa que o Coca analisou, aqui a crítica aqui não é a figura de Jesus, mas sim aos países, né, que se dizem cristãos, né? Na verdade pregam a iniquidade, vamos usar um termo da Bíblia, a iniquidade. Ou seja, são hipócritas. E aqui seria uma cruzada, né? Como foi na Idade Média, só que agora da juventude, né? Porque naquela época da Idade Média, o jovem não era considerado jovem, né? Não tinha esse termo adolescente, final do século XIX. Era considerado adulto. Então tem essa alusão também, bem interessante. Ele coloca foco na Europa aqui, né? A banda é inglesa, né? Eles sabem o que estão falando. Muito boa essa letra. Eles vivenciaram a guerra. São filhos da geração silenciosa. Que a guerra foi todo o impacto da guerra foi na Europa e no Japão por causa da bomba atômica, no caso. Isso. Sim, concordo. Então, vamos bem lá. Legal mesmo. Eu amo esse álbum, hein? Eu amo esse álbum, hein? Eu sou... Hoje eu tô fazendo café. Chapa branca eu sou aqui, chapa branca. Então vamos pra última. Meu irmão analisou muito bem aí a música a música faixa título. Então, senão vai